Bem-vindos a mais uma live aqui na Mystic Fair, 11 e 12 de dezembro de 2021. Hoje, nesse momento, sem o Léo, que está fazendo uma palestra, mas com a incrível Débora Giazini, que faz um trabalho excepcional com tarô, com astrologia. A gente estava conversando aqui em off, me explicando um pouquinho. Débora, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer. Mystic Fair, 11 e 12, então hoje no finzinho já está acabando, tem mais algumas horas de Mystic Fair, mas amanhã, domingo, 12 de dezembro, estaremos aqui a partir das 8 da manhã, então venha conhecer a gente aqui em São Paulo, pertinho do metrô Jabaquara. Aliás, tem van direto, né, do Jabaquara aqui pro evento, pro Expo São Paulo. Débora, me conta um pouco, a gente estava conversando aqui e você faz um trabalho com os arcanos menores e a cura. E isso extrapola o universo do tarô, vai para a astrologia. Mas eu queria saber um pouquinho desse trabalho, que envolve inclusive método científico. Sim, foi uma metodologia aprovada como trabalho científico. Que espetacular. Envolvendo tarô, né? Que é algo tão... tarô. Exatamente, é uma grande conquista. Muito eu digo que legal. é uma grande conquista isso. Me conta um pouco do seu trabalho. Quanto tempo faz que você estuda essas coisas todas? Tá. Então eu tenho uma história interessante que eu vou contar em poucas palavras. Quando eu era pequena, eu vi o Aleister Crowley dizendo que o tarô estava pronto. Eu não sabia quem era o Aleister Crowley, muito menos que era tarô com 4 anos de idade, tá? Passaram-se os anos, aí eu comecei com um baralho que era Sibila Italiana, e aí fui estudar e ganhei meu primeiro tarô do Crowley em 1982. Que sensacional. Né? Então, assim, acho que eu sou um pouco idosa nesse aspecto, mas tudo bem. Eu tenho mais de 40 anos nessa área. Aí eu comecei a estudar astrologia por eu ser filha única e adotiva. Então eu fui buscar, porque eu não tinha meu horário de nascimento. Então foi por isso que eu fui estudar astrologia também. E eu não sabia que o Sibila era Sibila italiana, achava que era um tarô. Eu lia na escola, estudei no Arquidiocesano, então imagina colégio de padre, você na hora do recreio fazer leitura de cartas. Mas tudo bem, vamos lá. Na hora do recreio fazer leitura de cartas. E eu acertava, todo mundo ficava atrás de mim. Além de eu fazer jornal, tá no CREARC, se queria me achar, era fora da sala de aula. Lógico que eu repeti de ano, né? Enfim. Mas e no Arquidiocesano, tranquilo? Não, a gente fazia meio escondido, né? Não era assim, então. Como eu tinha a sala do CREARC, eu tinha a chave, eu podia entrar, podia ler as cartas lá, tudo bem. Caramba, entendeu? Que demais. Então, mas enfim, ao longo dos anos, aí você vai estudando. Eu fui fazer rádio e televisão na FAP, me especializei depois. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, vai ser bruxa. Eu tinha um amigo irmão, que falava assim, vai ser bruxa, que é o seu caminho. E aí, a partir de 96, eu comecei só a trajetória só com tarô e com astrologia. E essa metodologia, ela nasceu em 1995, tá? E ela começou com a história de uma pessoa que estava com depressão. Porque aqui nessa metodologia, a gente trabalha com os elementos. Eu não gosto de chamar as cartas, os arcanos menores, por naipes. Eu prefiro usar elementos. Porque os elementos, eles acabam tendo muito mais uma ação emocional e de transformação, que não deixa de ter uma veia magística também. Tá? Sim. Então, em relação ao ar, que é a parte intelectual, o fogo, que é em relação à parte profissional e à parte espiritual, a água, que são os sentimentos, e a terra é o corpo físico e a parte financeira. Então, a partir daí, essa metodologia com 16 cartas, tá? Nós vamos ver o que está em equilíbrio, o que está em excesso e o que está em falta. Só que ao longo, ela começou assim. Então tira 16 cartas e aí... Tira as 16 cartas, nós vamos fazer o diagnóstico. Essa primeira parte é um diagnóstico, aonde cada pedacinho dessas cartas tem uma explicação de pano de fundo. Não, e já tirou a minha aqui, eu já fiquei, aí tem um negócio ali que eu preciso ver direitinho. Exatamente. Eu já abriu, né, já falei assim, então opa, vai, tem um negócio aqui. Coisa... Mas, enfim, e a partir dos 4 elementos a gente vai fazendo esse diagnóstico.
E no caso dessa pessoa, eu ainda não tinha todo esse estudo em 95, mas esses foram ao longo desses anos. Eu mudei algumas cartas do espiritual. E a partir daí, eu comecei a fazer 78 tipos de curas. Comecei a usar também a parte do coaching. Eu comecei a estudar os setênios do Rudolf Steiner. Comecei a estudar os chakras. Aí eu pus tudo isso junto na tábula. Espetacular. Quer mostrar a tábula mais ou menos como que ela é? Essa é a tábula, tá? Astrotarológica, que ela foi idealizada por mim, mas ela foi feita pelo Maurício Gianfardoni, que é filho do Cláudio Gianfardoni, tá? Que são meus amigos. E ela tem uma pegada justamente do quê? De colocar, ela tem ímã e ela gira conforme você tem os meses e os setênios. E ela tem as casas astrológicas, ela tem os chakras, ela vai falar dos meses, os signos, os arcanos maiores do tarô e os arcanos menores do tarô. E aí quando você tem dentro do seu, isso é um mapa de uma pessoa. Quando ela tem uma oposição, você ainda pode colocar, ou então um trígono. Também pode ser colocado o trígono, tem sextil, ou seja, tem todas essas coisas. Aí o que acontece o grande barato, né, da história? Antes você tem um diagnóstico e você vai conversando com a pessoa, dizendo, olha, você tem ausência de um elemento, mas você tem excesso de outro. E exatamente aqui dá pra gente descobrir, pelo menos no físico, se a pessoa tem anemia, se ela tem depressão, se ela precisa ir no ginecologista, se ela precisa ir... Qualquer especialidade dá pra gente descobrir. Se ela tem problema de coluna, se ela tem um problema para fazer constelação familiar. Caramba! Para usar. Então, porque ao longo dos anos, eu fui estudar alquimia também. Por isso que aqui, os chakras, eles estão exatamente pela astrologia sumeriana. Então, e além de ter os 7 chakras normais, tem o Anandakanda, que é o 4,5, que é o que a gente materializa as coisas. Que eu chamo o chakra da magia, o chakra mágico. Então, a partir de ter todas as cartas dispostas, depois eu vou tirar, por exemplo, essas que não são interessantes, né? Que não são boas, etc. E eu vou procurar no próprio baralho, que está aqui. Cadê o baralho? Tem aqui, tem aqui. Ah, tá aqui. Eu vou procurar exatamente no maço que faltou, eu vou complementar com um elemento que está faltando. E algum arcano específico? Sim. São arcanos específicos, porque o que acontece? Só para você ter uma noção. Vou equilibrar uma delas. Eu preciso do fogo, preciso da água, eu vou precisar da terra e eu vou precisar do ar, tá? E a do ar, eu vou pegar justamente as cartas que são positivas. Todas elas vão estar, todas as colunas alinhadas. Aí tem o gran finale, que é a limpeza e imantação. Como é que você faz isso? Eu não trouxe porque eu saí correndo, esquecendo algum material. Você pega o pêndulo. Primeiro você vai conversar com o pêndulo para saber se essa energização está correta. Se ele disser que sim, sim. Se ele disser que não, não. Aí você vai ver qual a coluna que não está exatamente com os elementos. Aí você vai limpar anti-horário e você vai energizar horário. Aí tá pronto. E aí tem um efeito direto já... É, na hora. Normalmente, quando eu tô atendendo,
eu acabo tendo, assim, uma manifestação de bocejos. Tem pessoas que têm outro tipo, né, de reação. Mas eu tenho, assim, então eu vou bocejar, às vezes, dependendo se a pessoa está muito pesada, né? Mas assim, não posso deixar, além de ser intuitiva, sou médium, então tem todo um trabalho a mais. Né, a mais. Então depois eu vou me energizar, depois eu vou limpar, limpo o ambiente, limpo a casa, limpo tudo, né? Tem todas as... Vou rezar, se eu tô vendo que a pessoa tá muito angustiada, aí eu vou pegar ainda algum elemento para deixar perto da pessoa. Às vezes eu coloco... Uma pedra, por exemplo? Geralmente é o quartzo rosa, que é para dar uma acalmada. Então eu tenho na consulta, então eu dou o quartzo rosa para ela segurar na mão, para ela ficar mais calma. Porque tem pessoas que a mesa, né? O diagnóstico mexe. Só o fato de estar nessa situação, né? Mexe. Não vou dizer que não mexe, porque mexe, tá? E isso depois, enquanto você está com as cartas abertas, a pessoa embala numa emoção aonde eu tenho que depois fazer o quê? Quando tem a harmonização, né, ou seja, a cura, ela já acalmou, já passou. Espetacular. Aí você me diz que o método científico está presente de alguma maneira. Sim. Como é que você entende isso? Como é que mexer nas cartas afeta diretamente a pessoa? O que você chuta no mínimo? Você gosta de super-herói? Gosto. Homem de Ferro, ok? Xavier? Sim. Né? Não é aquele... É exatamente... Ele vai abrindo... Aqui não deixa de ser sistêmico. Então, da mesma forma que você abre o campo e você vê várias coisas fora do lugar, cada uma num compartimento, aqui elas se agrupam com informações. Como se tivesse uma projeção Isso, minha aqui. Exato. Assim. E aí não tem o quebra-cabeças? Sim. E todas as peças se encaixam. E o que é mais interessante é que, por exemplo, quando estavam essas cartas aqui, tá? Sei lá, vou colocar só para complementar, para não... Se a pessoa está me trazendo uma emoção, eu sempre vou perguntar em consulta, no que eu posso te ajudar? Aí a pessoa fala assim, veja aí o que está acontecendo. Ou tem outras pessoas que já 15 minutos só contando o problema, por que foi lá. Eu tenho uma super paciência. Ótimo. Até a hora eu vou embalando, mas tem hora que eu perco a paciência e falo assim, vamos parar, estanca a hemorragia, vamos embora, vamos lá. Preciso trabalhar. Né? Vamos trabalhar. Preciso trabalhar. Mas enfim, é que sabe, pessoas de elemento fogo, né? Então tem assim uma paciência que vai até um determinado até ponto. A página 2. Mas até que eu sou bem paciente. Mas ela me sinaliza uma questão e eu vou procurar aqui nos arcanos menores o setênio que ela teve esse problema. Por exemplo, aqui é um Saturno em Peixes. É uma questão de 12ª casa. Mas foi um momento entre os 7 e os 14 anos aonde ela teve um trauma, uma decepção, alguma crise ali. Vou olhar no mapa dela. O setênio, só pra gente... São um período de 7 anos, são 7 em 7 anos, exatamente. Então, aí eu vou procurar ver em que idade que ela teve essa problemática, para que depois a gente, na hora da cura, também curar isso. Não minto para você que eu coloco um pouco de PNL junto, entendeu? Claro, vai colocando as ferramentas, eu fui colocando todas as ferramentas que eu fui buscando para tornar esse diagnóstico cada vez mais, vamos dizer assim, cirúrgico. Como que você percebe, por exemplo, vamos supor que teve um abuso ou alguma coisa assim que você, de alguma maneira, está vendo que tem uma questão ali e aí você harmoniza. O efeito é imediato? Como é que é? Primeiro eu vou trazer a questão que eu percebi. Você traz. Eu trago. Para em tal idade, entre tal idade e tal idade,
você passou por uma questão assim? Ah, você esclarece. Eu esclareço. Antes. Aí a pessoa geralmente já começa a chorar ou fica com aquela cara, como é que eu sei disso, né? Aí eu falo, não, são elas, não sou eu. Né? Você projetou aqui. Né? O teu campo está aberto, então... E o interessante é que quando as pessoas precisam efetivamente de curar aquela questão, vem à tona. Ela nem veio por aquele problema, mas se ela tem aquilo de pano de fundo que ela precisa curar. E de repente até pode ser influenciado do problema que ela trouxe, né? Exatamente, porque não deixa de ser decorrente. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa cujo tinha uma profissão e num determinado momento essa pessoa deprimiu porque foi mandada embora. Então, há problema de quando você perde um trabalho, que você é mandado embora, você entra, a primeira coisa o quê? Você começa a não se achar qualificado, você começa a perceber, mas foi você que pediu isso, porque você já deu sinais antes de que você não estava tendo o mesmo rendimento, você não estava com a mesma gana, com a mesma vontade, porque a pessoa quando ela está animada, quando ela ama o que ela faz, ela não vai ser mandada embora. Agora, aquela que se submete, aquela que acaba fazendo corpo mole, tem prazo, atrasa, não sei o que, vai chegar uma hora que, meu bem, e eu chamo de toda vez que acontece algo desse gênero, eu chamo uma libertação. Por quê? Porque a pessoa ou ela vai andar ou ela vai andar para frente. Não tem mais outra opção. Ela não tem mais como ficar parada, esperando o Godot, esperando a coisa, ai não, porque sabe, ai porque falaram mal de mim, porque sempre não põe no outro, seja protagonista da sua própria vida. Perceba aquilo que você efetivamente está fazendo e é o quê? Resultado. Ação provoca reação. Simples assim. E aí a pessoa vem naquela assim de, não, porque sabe, tá bom, vamos verificar. Delicadamente, a princípio, eu vou trazendo os pontos. Mas quando é muito gritante, não tem jeito de eu ser fofa e meiga. É isso aqui. Porque assim, as pessoas que acabam fazendo consulta comigo e me indicam, etc., elas já sabem que em alguma hora eu vou... Dá uma. Eu vou. Não vai ter. A gente perde o consulente, mas não perde a questão... A efetividade do trabalho. Porque, às vezes, a gente mesmo entra numa... Eu falo demais, né? Assim, tipo, eu vou batendo até aqui no microfone. No microfone. Quando você está na dor, eu entendo que tem que ter um acolhimento para depois você auxiliar. Isso tem. Mas quando vem na forma de vítima, você começa a perceber que não é protagonista, não faz as coisas. Você está vendo que você quer falar durante... Não, isso aqui tá assim... Não, mas isso, não sei o quê... Aí eu já... Né, vamos organizar. Dentro de todo esse processo, o mais importante dentro do diagnóstico, tá? Não é só fazer o diagnóstico, levantar o problema, fazer a cura energética no momento, mas é a orientação de como você vai dar os próximos passos. Ótimo. Porque, por exemplo, por norma, porque tem várias regras, tem todas uma série de coisas dentro daqui do estudo. É um curso que tem 8 meses de duração, porque ele tem a parte do tarô, ele tem a parte da astrologia, ele vai ter dentro disso as cartas, por exemplo, elas vão ficar, tá? Aqui, mas elas já estão representadas, vamos dizer assim, de certa forma, pelos próprios planetas. Sim. Tá?
E você vai começando a perceber isso com os menores. Qual a área que você tem defasagem? Qual a área que você tem excesso? O que você não está dando bola? E aquilo que você tem facilidade e acontece. Dentro desses 4 elementos. Dentro dos 4 elementos, e é onde você vai, ao longo, se trabalhando. Porque o que acontece? Às vezes a gente não tem aqueles dias em que você não tem tempo para ir numa terapia, não tem horário, você não tem como se deslocar. Mas se você... Isso numa consulta. Agora, quando você começa esse processo, você com você mesmo, aqui não tem como roubar. Não, porque tem... né? Sempre tem, Sempre tem. Você, numa mandala, você... Ah, não, deixa eu fazer de novo. Não, aqui é o que você... Então, você vai percebendo o que você está fazendo com você. Então, o processo de autoconhecimento, ele é excelente. Porque ele te ajuda a nortear. Isso é a metodologia que depois ela passa para um calendário, ela passa para uma mandala astrológica. Inclusive para a tábula. Inclusive para a tábula. Quando você fala de ver excesso, ver falta, me lembra muito a medicina tradicional chinesa. Sim. Que um dos tipos de diagnóstico é ver excesso e falta de yin e yang, né? Exatamente. Tem... E eu achei muito legal, porque, né, tem também uma pimentadinha disso, também tem? Tem. Pô, espetacular. E porque eu acredito muito na acupuntura. E acredito muito na medicina chinesa. Gosto da questão dos elementos, gosto também do horóscopo chinês. Que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente porque ele é lunar, né? E aqui o nosso é solar. Então, mas tem as emoções. E trabalhar com as emoções, você perceber que uma palavra maldada em algum determinado momento, seja a fase que for da sua vida, estraga uma trajetória. E é exatamente você entender essa emoção, se libertar e seguir em frente. Espetacular. Talvez esse seja, no meu ponto de vista, um dos pontos mais importantes, porque se você está vendo uma falta e um excesso, aí reorganiza lá Homem de Ferro. Aí, tá bom, obrigado, tchau. No próximo tropeço vai voltar algumas coisas, né? O padrão vai continuar. O padrão continua, mas só vai continuar se efetivamente a pessoa não tiver consciência. Porque o que acaba acontecendo? O que eu percebo? Uma outra, vamos dizer assim, vai entrar uma outra técnica mais pra frente que chama NTC. O NTC é Numbers of the Conscious, que é uma metodologia do meu sócio português, Daniel Fernandes. E o Daniel, ele trabalha com padrões da numerologia, são padrões, aliás, que correspondem à questão do cérebro, aonde, através das próprias cartas, nós temos os corretores de padrões também. Que aí já vai, que também não deixa de ser uma complementação desse trabalho. E aí o corretor, ele pode ir pela astrologia, pelo diagnóstico, pelo seu nome. Você tem uma cifra de cura que também te acompanha. Ou seja, temos uma gama para poder trabalhar. Sim, não. Então assim, é a pontinha do iceberg. Eu queria saber se a gente pode falar um pouco mais da tábua, no sentido de, você tem isso aqui, junto. Ah, sim. Que é um aqui, curso, que é um... Ele é um manual para você não se perder. Pois tem é. o tarô, tem a astrologia, tem a questão dos setênios, todos explicadinhos, com as perguntas também. Ó, tem os chakras. A explicação de tudo isso, a ideia as perguntas, e aqui tem a parte do coaching. Pô, espetacular, porque, deixa eu ver se eu entendo a ideia. Não ficou pronto ainda, mas você vai comercializar. Sim, eu vou comercializar pelo projeto Mayhem. Ah, pelo Mayhem. Pelo Mayhem. Por enquanto,
né? Mas por quê? Porque ele não é um material barato. Porque só imã, é a lousa, é o case, né? Tem todas as... Ele não é um produto barato, mas é um produto em que você, para um processo terapêutico de autoconhecimento, de buscar, e vai ter acesso a... Eu vou ter vídeos junto, vou ter um suporte de curso atrás disso também. Não, fora que é o que você falou, é uma maleta de tantas ferramentas. Sim. Né? Tanto aqui, visualmente falando, quase como que um diagrama. Sim, ele mas nessa, quanto nessa apostila, livro, aula, exatamente. Escrita, né? Você me mostrou algumas coisas em off aqui, exatamente você sai disso tudo com muita ferramenta. Isso é espetacular. Sim, porque eu acredito numa coisa. A astrologia, você vai em alguma escola de astrologia e você fica estudando 3, 4 anos. Eu sou louca, tá? Porque eu gosto de explicar astrologia desde o primeiro dia de aula, acompanhando com o tarô, para a pessoa ir acostumando a linguagem, dela saber o que ela tem, porque ela tem o sol, que nem o caso dessa pessoa, tem o sol em Escorpião, mas o sol está domiciliado na 11ª casa, então tem uma tônica o quê? Aquariana. Isso só vai aprender na escola de astrologia no 4º, 5º ano, 3º, 4º ano. Então, é difícil, é intenso, é intenso. Porque quebra aquilo de qual é o seu signo. Exatamente. Não é isso, né? Não é. É outro universo. Não é só o seu ascendente. Não, você está ali e você tem uma missão. Espetacular. Tem alguma pergunta? Vamos lá. É porque eu falo muito. Como a gente sabe o nosso elemento, né? Alguma pessoa está perguntando, não sei se tem exatamente a ver. A gente tem, né? Nessa visão toda. Todos nós temos um elemento. Então você tem um signo. Vamos dizer que seja lá, Capricórnio, tá? O seu signo de Capricórnio é do elemento terra, que ele é cardial porque ele está nos pontos cardeais. Ele está na 10ª casa. Então, ele é materialização. A terra materializa. Então, de terra nós temos Touro, Virgem e Capricórnio. Depois de água nós temos Câncer, Escorpião e Peixes. Fogo nós temos quem? Áries, Leão e Sagitário. E nós temos o ar, que é quem? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, a partir do momento que eu sei qual elemento eu pertenço, fica muito mais fácil de você... E ainda se você coloca aqui, né, em vez de trabalhar os naipes, os elementos, ainda facilita... Dá outra pegada. Facilita ainda mais. Espetacular. Eu queria deixar os momentos finais da nossa live para você falar como as pessoas te encontram, como é que fica sabendo das novidades desse projeto todo. Eu tenho um site, ele ainda não está totalmente acabado, mas ele existe, porque assim não tem quase nada para fazer. Então é deborajazine.com.br. Eu estou no Instagram como Dejazine. Eu tenho 2 canais no YouTube, Débora Jazine, e tenho TPM, porque era tarô para mulheres, porque eu lia tarô no restaurante também. E aí ficou super famoso durante 5 anos, tal. Era mais rapidinho. Então tem o Instagram, tem o Facebook, o que mais? Com essa correria eu não tenho feito muitas lives no Instagram, mas eu tenho todos os meses, tenho o Astro News e o Tarot News, junto com o Daniel Fernandes. Ele fala da padronologia e eu vou falar sobre astrologia e tarô. E nós temos essa, de 15 em 15 dias tem. E ainda tem o caldeirão, mexendo o caldeirão, que eu faço com mais 2 bruxas. Eu sou a bruxa antenada, tem a bruxa desavisada e a bruxa mor. Elas são portuguesas, são minhas parceiras portuguesas. A bruxa mor é a esposa do Daniel. Então então tem para todos os gostos, dá para mexer o caldeirão. Tá aí. Todas essas, exatamente. Algumas dessas receitas estão na descrição do vídeo, é só você dar uma olhadinha aí também.
Muito obrigado, Del. Foi espetacular. Imagina, eu Muito te obrigado por ter agradeço. aceitado. Obrigada. Adorei o papo. E Muito obrigada. Mystic Fair, hoje é sábado, dia 11. Amanhã estaremos aqui a partir das 8 da manhã, a partir das 10 da manhã. Um beijo no seu coração e até a próxima.